O Sagrado Arco Real, que os modernos não davam muita bola, foi uma condição sine qua non para os antigos. E, realmente, quem chega a mestre maçom e vai para o Arco Real vai entender o porquê que os antigos insistiam tanto. Estou correndo um pouco por causa do horário. Depois, se tiver alguma pergunta, se sobrar tempo, ou se não, particularmente, estou sempre à disposição. A Loja de Reconciliação, então, existiu de 1813 a 1816. Ela compilou o ritual simbólico de emulação, como a gente conhece hoje, o ritual inglês, que a gente conhece hoje. Ela juntou as variações, as diferenças, ela ensaia e demonstra esse ritual, naqueles anos que ela existiu, nas várias províncias, ou seja, estados e cidades da Inglaterra. Ela visitava, dando instrução, ela foi lá para aprender o porquê que aquela cidade fazia um pouco diferente, qual que era o motivo. E tudo isso se juntou, então, numa revisão do ritual, que foi, na verdade, a favor dos antigos, se a gente considerar que ali estava incluído o Supremo Arco Real. A cerimônia de instalação, que não existia mais, de instalação do Venerável Mestre, foi reintroduzida em 1810. Foram revistos 3 graus, voltaram os diáconos, voltaram a ter um trabalho. Lembra que os modernos não tinham mais, os antigos também insistiam. Então, na verdade, tudo isso, desde o Arco Real, a cerimônia de instalação, a introdução dos diáconos, foram os antigos que insistiram, né? Tradição, não esquecer que a Inglaterra é um país de tradições, né? Nós ainda focamos muito nas tradições. E houve a proibição de impressão oficial do ritual e anotações. Como é que era transmitido esse ritual? Frequência, de ficar lá, reunião após reunião, prestando atenção, mas realmente prestando atenção. Não existia o time do Manchester para ficar torcendo. O pessoal ficava, né, prestando atenção no ritual. Gente, abertura e fechamento de uma loja, em qualquer que seja o rito que a gente pratique ou que a gente visite no Brasil, depois de um tempo, a gente sabe fazer. Abertura e fechamento, podemos não saber largas passagens, mas abrir e fechar aqui, toda reunião é igual, é só ficar prestando atenção, a gente decora, entra, né? A gente usa o livro de ritual, às vezes, por muleta. Mas não precisa perguntar para qualquer um de vocês já, pelo menos o mestre maçom já sabe de cor como é que abre e fecha uma loja. Então, o pessoal não tinha o ritual escrito naquela época. O que é a Grande Loja Unida da Inglaterra hoje, 300 anos mais tarde? São 7.500 lojas, das quais apenas em Londres são 1.600. Londres tem a cidade de Londres, eu mencionei províncias. Províncias são a equivalência aqui no Brasil aos estados. Londres tem uma grande loja, não da província, e sim metropolitana, porque ela administra 1.600 lojas. É um número com, digamos, que no mínimo sejam 40, 30 irmãos, são mais, normalmente, 40 irmãos para cada loja. Haja irmão para administrar. No total, são 300 mil membros, ao redor de 300 mil membros, dos quais 10% estão no exterior. Aqui temos 2, 3. As grandes lojas provinciais, como eu mencionei, são na Inglaterra, e os distritos são fora da Inglaterra. Então, nós temos aqui no Brasil o distrito da América do Sul, divisão Norte. Sede em Buenos Aires tem a divisão América do Sul, divisão Sul, que compreende Argentina, Uruguai e Chile. Nós temos Bahamas e Turks, temos Jamaica, Guianas, e só para mencionar grandes lojas distritais inglesas aqui, né, nessa parte do globo, das Américas. O grão-mestre, o Duque de Kent, é eleito anualmente, não é um mandato quadrienal ou bianual, todo ano ele é eleito, e ele é participativo, mesmo aos seus 92, 93,
anos de idade, ele está presente nas instalações. Quando, reunião de instalação, ele é eleito uma reunião antes, são 4 reuniões por ano. Na reunião de instalação, ele apenas é comunicado que ele foi reeleito, ele renomeia normalmente o grão-mestre, o grão-mestre adjunto, o grão-mestre assistente e aí uma série de oficiais. Alguns são nomeados pela primeira vez. Quando a gente recebe o cargo, algum cargo na grande loja pela primeira vez, ele pessoalmente cumprimenta. Nós somos levados pelo mestre de cerimônias lá no Oriente, está todo mundo de pé e ele pessoalmente cumprimenta. Ainda hoje, aos 92 anos, ele põe o colar em cima do novo appointed, que é appointed, nomeado, né, novo irmão nomeado para um grande oficial, põe em cima do irmão e o cumprimenta, um por um. E são 400 por ano. Tem que ter saúde. Um trabalho muito forte que nós fazemos na Inglaterra, e que a maçonaria é conhecida por trabalhar fortemente esse aspecto de caridade. Não somos uma instituição de caridade, mas trabalhamos muito em prol de ações de caridade e de angariar recursos, que o irmão Rosati vai falar mais tarde. O fundo maçônico para meninos e meninas, principalmente órfãos, não só, mas principalmente para órfãos ou pais incapacitados, dá uma educação para esses jovens. A instituição benevolente real maçônica, aí sim distribui fundos para situações de emergência. Exemplo, nas Filipinas, o furacão que arrasou lá as Filipinas há 6, 7 anos atrás. Né? É um exemplo, tem outros. Eu não vi nada dos terremotos do México nesse momento, mas esse auxílio sempre vem para diversos, não só catástrofes, para diversas pessoas necessitadas. E o Fundo Samaritano Maçônico. São 3 instituições que trabalham muito aqui, se trabalham muito com, por exemplo, doação de ambulância, doação de carros de bombeiro, ou seja, não é doado dinheiro, normalmente, e sim bens que são necessários. Então, os 300 anos, vamos comemorar com um baita de um jantar com 4.500 maçons, aqui, dia 31 de outubro. Acho que os ingressos estão todos vendidos, já estão todos reservados, vocês não têm mais, acho. Quem não comprou, quem não reservou, acho que não dá para dar uma de penetra. Royal Albert Hall, aqui vão caber 4.500 irmãos sentados, fora todo mundo servindo, né? Imagina quantos garçons, então tem no mínimo mais 1.000 garçons aqui dentro, então 5.500, 6.000 pessoas num jantar. Com isso, deixamos um pouco de 300 anos de lado e vamos focar um pouco neste país, a maçonaria inglesa no Brasil. Eu mencionei que temos na Argentina, Uruguai, Chile, mas o que nós estamos aqui, neste país, como é que chegamos aqui? Nós chegamos em 1837 na Orphan Lodge, no Rio de Janeiro, com a St. John's Lodge logo depois, e também no Rio. O Rio era a capital do Brasil. O Rio onde todo mundo ia, onde as coisas aconteciam. Lembre-se do Barão de Mauá, por exemplo, que era o grande industrial que trazia, investia, trazia as empresas de fora. E, na época, nós tínhamos, não muito tempo atrás, 50.000 ingleses, em São Paulo apenas. Hoje não passa de 1.500, acho que nem isso. Não chega a 1.500, mas éramos 50.000 ingleses aqui em São Paulo. Por quê? Luz e água. Né? Com gás. A luz e água, a luz era light. A com gás era inglesa. Trem. Swift. Hoje não é mais Swift, mas a Swift era inglesa. Frigorífico Ângulo, linhas corrente. Você tinha uma série, principalmente nas utilidades públicas, os ingleses trouxeram toda a parte de ferrovias, luz e água. Recife. Quem foi para Recife, quem vê lá aquela torre maravilhosa
um tanque de água, não tanque, né, torre de água, construída pelos ingleses. Então, tinha muito inglês na época no Brasil, e eles vinham já como maçons para cá e iniciaram outros, e uma em Recife. Eu falei de Recife, aquela torre de água lá, linda, linda, linda. Tinha muitos ingleses em Recife, tanto assim que tem muitos recifenses com sobrenomes ingleses assim sensacionais, não falam uma palavra de inglês. A Southern Cross teve uma vida bem curta. Ela deixou de enviar relatórios em 1971, infelizmente. Em 1912, existe um tratado entre a Grande Loja Unida da Inglaterra e o Grande Oriente do Brasil, criando o Grande Capítulo de York, o Grand Council, o Grande Conselho. Pensei que tinha mais alguma coisa no meio aqui. Mais alguma coisa. Não, é isso aqui mesmo. Perdão, pensei que tinha mais alguma coisa no meio. Foi criado, essas lojas que estavam no Brasil, lojas inglesas, trabalhando em inglês, no idioma inglês, elas estavam jurisdicionadas ao Grande Oriente do Brasil. E estavam trabalhando em inglês. Não tinha nada a ver com a construção do Grande Oriente do Brasil, que trabalhava em português, cuja origem é francesa, né? A nossa origem das lojas inglesas é inglesa, não francesa. Existem pequenas diferenças aí, em ritual, inclusive. Então, o Grande Oriente do Brasil decidiu juntar essas lojas num capítulo de York. E aí voltou Rito de York, por causa daquela história de 1962, que não tem nada de York. Era uma secretaria do do GOB, e era dividida essa secretaria pelo grão-mestre do GOB e pelo grão-mestre adjunto, que era das lojas inglesas. Esse aqui era o símbolo na época. Eu tentei fotografar um avental antigo, que a gente ainda tem, o Grande Conselho Craft, maçonaria simbólica, Craft Masonry Brasil. Né? O decreto do GOB de 1913 fica subordinado às 7 lojas do Rito de York. Existiam, naquela época, 7 lojas que estavam dentro dessa secretaria especial. E a Autoridade Suprema em matéria litúrgica para as lojas do Rito de York e para aquelas que do futuro foram criadas, isso aqui é transcrito do português da época. Só poderão funcionar, novas lojas só poderiam funcionar com a autorização desse grande capítulo e suas patentes expedidas pelo grande capítulo ou com o grande conselho de maçonaria simbólica no Brasil. As 7 lojas eram estas. A mais antiga, com o número 440 no GOB, aí transferiu essas 7 lojas aqui para o grande conselho do Rito de York, ou Craft Masonry, em inglês. E elas obtinham este número. Duke of Clarence, que nasceu em Salvador. A Morro Velho ainda existe. Bom, todas essas existem ainda, exceto Edward VII. Tá? Eureka continua no Rio. A Duke of Clarence nasceu em Salvador, veio para São Paulo e agora está no Rio de Janeiro. Morro Velho, que nasceu em Nova Lima, está hoje em Belo Horizonte. A Unity está em São Paulo, St. George. Nasceu em Recife, hoje está em São Paulo. A Wanderers, em Santos, permanece. Essas foram as lojas formadas por irmãos de língua inglesa, falavam português com sotaque, alguns, e que o nosso ritual estava em língua inglesa. Em 1935, foi criada, então, a grande loja distrital, que é o que nós temos hoje ainda. Foi um tratado de amizade entre a Grande Loja Unida da Inglaterra com o Grande Oriente do Brasil, formando, então, essa grande loja distrital da América do Sul, Divisão Norte. Os objetivos, o objetivo era para poder dar seguimento às lojas simbólicas, ou à maçonaria simbólica, e incluir o arco real, que aqui no Brasil ainda não existia. Existia na Inglaterra, os poucos irmãos ingleses que eram membros do arco real, eles iam para a Inglaterra, eram exaltados nesse grau, e aí vinham para cá e queriam dar continuidade, queriam fazer e não podiam. A Inglaterra confirmou o GOB naquela época como única potência regular no Brasil.
Aí o GOB cancelou as lojas, o registro das lojas naquele Conselho de York, transferindo 10 lojas, mas eram 7. E uma desapareceu. Por que 10? Porque naquela época, na Inglaterra, na grande loja unida da Inglaterra, para se formar uma província ou distrito, o mínimo de lojas necessárias aceito era 10. Nós só não tínhamos 10. Então o GOB empurrou mais umas lojas ali para podermos formar esse distrito, nos ajudou e eliminou do seu registro essas 10 lojas. Essas lojas, então, receberam o número de confirmação, passou, era 440, foi para 3, virou 557. A Duke of Clarence, como eu mencionei, começou na Bahia, foi para São Paulo, hoje está no Rio. Até aqui, até The Wonders, eram as 7 lojas existentes. A Friendship, que nasceu em Niterói em 1922, ela já estava no Rito de York, ela estava no GOB, ela ganhou um número no Grande Conselho para poder ser transferida para a Grande Loja Unida da Inglaterra, para o distrito. Assim como a Centenary, a Campos Sales, que é a única loja, e por muitos anos foi a única loja a trabalhar em português no Brasil, dentro do distrito inglês. Mais do que isso, a loja Campos Sales, número 5565, foi uma das pouquíssimas lojas no mundo a trabalhar no seu idioma nativo, sendo jurisdicionada à Grande Loja Unida da Inglaterra. Houveram pouquíssimas. A Campos Sales foi uma delas. Grandes irmãos, todos eles. Royal Edward, no Rio, também. De lá para cá, nós tivemos a fundação, em 53, a Santa Amaro. Nós nos reuníamos, eu não sou daquela época, na rua Tabatinguera, aqui perto. E tínhamos muitos irmãos da região, do bairro de Santa Amaro. Era longe, já começou a ter trânsito naquela época em São Paulo, né, 1950, nos anos 50, e o pessoal, putz, para ir para lá de noite, depois tomar uma, voltar, vamos fazer uma loja aqui perto? Então, queriam fazer uma loja em Santa Amaro. Inicialmente na Tabatinguera, para depois migrar para o bairro de Santa Amaro. Nunca migrou para o Santa Amaro, nós nos reunimos em Pinheiros, na Rua Lisboa, número 1120. Alguns de vocês já estiveram lá. Todas as nossas lojas de São Paulo se reúnem lá às segundas-feiras. Desde já, todos convidados. Quase todos convidados. Tem que ser pelo menos uma só. Essa loja aqui é uma das mais recentes, é uma loja só de grandes oficiais do distrito.